A descoberta do esqueleto de um suposto vampiro, enterrado de uma forma que não pudesse voltar das trevas, segundo a crença, fez uma pequena cidade da República Tcheca ser falada no mundo inteiro. Um brasileiro é chamado para desvendar este mistério de até 900 anos. O 3D designer Cícero Moraes vai reconstituir, com base no crânio desse esqueleto, a verdadeira face da criatura. O resultado será surpreendente. Esta é uma história real de vampiro. Explicando melhor, a história é real, o vampiro não. Você vai descobrir agora por quê. Estamos chegando à estação de Tchelakovitz. A pequena cidade, cortada pelo rio Elba, possui pouco mais de 11 mil habitantes. Fica a 30 quilômetros de Praga, a badalada capital da República Tcheca. A vida é calma, apesar de Tchelakovitz ter a fama de abrigar o maior cemitério de vampiros da Europa Central, encontrado em escavações em 1966. 50 anos depois da descoberta, arqueólogos decidem revelar como seria um desses supostos vampiros que teria assombrado a região. É aí que procura um 3D designer brasileiro, Cícero Moraes, famoso por suas reconstituições faciais de personagens históricos. Cícero está em Sinop, em Mato Grosso, onde mora, quando abre uma estranha mensagem. Em novembro de 2016, eu recebi um e-mail de uma solicitação de reconstrução facial forense. Esse e-mail era de um grupo tcheco, e eu achei curioso quando eu comecei a ler a descrição desse crânio. O pessoal explicou que era um crânio que fazia parte do acervo de um museu, e esse crânio era do conhecido vampiro de Tchelakovitz. O convite é do Museu Municipal local. Eles iam fazer uma amostra falando sobre essa situação dos vampiros, como que Tchelakovitz se tornou uma cidade dos vampiros, e depois, até se tornou um local de turismo. As pessoas iam para saber mais sobre essa história, e que por conta dessa notoriedade eles queriam saber como que era o rosto desse indivíduo. O designer aceita o desafio, o mais inusitado entre as dezenas que coleciona em sua carreira. Cícero obteve destaque na imprensa internacional ao reconstituir personagens históricos. Sabe quem é este? É Santo Antônio, o santo casamenteiro. E esse? É São Valentim, celebrado por casais de namorados em alguns países. Tente agora adivinhar quem é esta mulher. Ela é a pessoa mais antiga que se conhece ter vivido no atual território do Uruguai, a avó dos uruguaios, de 1600 anos atrás. Este é mais fácil, embora um pouco diferente dos quadros. O imperador Dom Pedro I. Já esta é mais difícil de acertar. Maria Madalena, uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. A reconstrução facial se baseou em esqueleto preservado em igreja na França. Para o novo trabalho, Cícero receberá a reprodução digital em 3D de um crânio. O ano era 1966,
E próximo à cidade de Tchelakovets, um fazendeiro estava fazendo uma reforma, né, num dos prédios da sua fazenda, num galpão. No momento que ele estava fazendo um buraco, provavelmente para colocar um pilar ou alguma coisa nesse sentido, ele se deparou com o que parecia ser um crânio humano. Como ele identificou que era um crânio humano, ele se assustou, evidentemente, porque julgava que poderia ser aquele crânio, né, fruto de um assassinato. Rapidamente ele entrou em contato com a polícia local, preocupado com a situação. A polícia se deslocou até lá, e assim que eles fizeram a averiguação dos restos mortais, rapidamente eles viram que não se tratava de um assassinato recente. Agora começa a parte mais interessante da história. Eles entraram em contato então com um grupo de arqueólogos. Os arqueólogos se deslocaram até o local, começaram a fazer escavações e descobriram que não se tratava apenas de um corpo, mas de 14 corpos. E esses corpos, eles tinham características, né? A forma que eles foram enterrados fugia, né, a forma tradicional que o pessoal enterrava os mortos naquela época. Depois eles viram que era bem antigo mesmo, não era de pouco tempo. As pesquisas iniciais apontaram que o cemitério pode ter sido criado entre os séculos XI e XII. O arqueólogo Yaroslav Spacek, que dirigiu o Museu de Tchelakovets, concluiu que os esqueletos haviam sido alvos de medidas antivampíricas. Com mãos amarradas e a cabeça voltada para baixo, de acordo com a crença, os mortos não encontrariam o caminho de volta ao mundo dos vivos. E junto com os corpos tinham algumas fivelas, indumentárias, e a forma que eles foram enterrados lembrava muito aqueles rituais vampiristas, né, antivampiristas, que o pessoal enterrava de cabeça para baixo, cortava a cabeça do indivíduo, né, para separar do corpo. As mãos pareciam que estavam atadas, e aquilo, né, suscitou um burburinho, principalmente dos populares, que poderia se tratar de vampiros. E a cidade ficou com fama, né, da cidade dos vampiros. O primeiro registro da palavra vampiro aparece no início do século XVIII. Após vencer o Império Otomano, a Áustria anexou grandes extensões da Sérvia ao seu território. Nas terras dos povos eslavos, os austríacos ouviram muitos relatos sobre mortos-vivos que sugavam sangue. Em 1725, o relatório do provedor imperial Frombald, um funcionário da administração austríaca, menciona pela primeira vez a palavra vampiro. Ele havia visitado a vila de Kisilova, possivelmente a atual Kislievo, na Sérvia. No documento, relata o caso do camponês Petar Baglovich, que teria saído da sepultura 10 semanas após a morte e, em um período de apenas 8 dias, causado a morte de 9 moradores da região. Especula-se hoje que alguma doença desconhecida possa ter provocado as mortes e gerado a confusão. O fato é que a população, em pânico, exigiu a exumação do corpo de Blagovic. O funcionário descreve o momento em que se abriu o caixão e se cravou a estaca no peito do cadáver. Escreve o provedor imperial. O rosto, as mãos e os pés e todo o corpo estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, viu um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou de seus ouvidos e boca,
e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. A história publicada em um jornal austríaco provocou histeria. A lenda dos vampiros se propagou rápido pela Europa. O gênero ganhou melhor forma com o lançamento do romance O Vampiro, em 1819, do médico e escritor inglês John William Polidori. A criatura é descrita como carismática e sofisticada. A imagem é ampliada com o romance Drácula, de Bram Stoker, lançado em 1897. Quando recebi a solicitação de reconstrução e vi que era um vampiro, a primeira coisa que eu lembrei foi o filme do Drácula, de 1992. É um filme muito bom, sempre assisto ele. A imagem digitalizada do crânio é enviada a Cícero, mas sem os detalhes antropológicos de sexo, idade e ancestralidade. O designer faz as marcações e enxerta volume de acordo com cada região da cabeça. No trabalho, Cícero conta com a ajuda de outro brasileiro, o especialista em odontologia forense Marcos Paulo Salles Machado. A análise permite saber mais sobre o esqueleto. Pela arcada, descobre-se que é um europeu entre 30 e 40 anos. O suposto vampiro sai do mundo dos mortos e começa a ganhar vida em um trabalho gráfico. Tipo de cabelo, cor da pele e dos olhos são meras suposições. Baseiam-se nos padrões comuns para os habitantes daquela época e localidade. O que Cícero não contava era com a reação das pessoas à aparência do suposto vampiro. E quando a gente foi fazendo a reconstrução, foi surgindo uma aparência garbosa, né? Era um indivíduo bonito. Tanto que, assim que a gente finalizou, que apresentamos, o pessoal da equipe, foi um dos primeiros comentários, não, era uma pessoa bonita. E quando foi apresentado também, houve uma comoção em torno da beleza do indivíduo. Uma curiosidade: segundo o designer, reconstituições de pessoas belas são mais aceitas. Quando você faz uma reconstrução e a pessoa fica agradável aos olhos, fica bonita, todo mundo fala, olha, realmente era desse jeito que o indivíduo era. Quando você faz uma reconstrução que o indivíduo não fica muito bonito, o pessoal tende a não aceitar muito, falar, olha, acho que não era bem assim. E no caso do vampiro, como ele ficou agradável aos olhos, ele fez sucesso, a ponto de surgirem algumas brincadeiras assim que algumas pessoas queriam ser mordidas por ele, por conta da beleza. Entregamos a reconstrução para o museu, depois da aprovação. Essa reconstrução se transformou numa série de matérias, tanto de jornais, quanto revistas, sites de internet, e foi distribuída em 15 idiomas, 15 ou 16 idiomas. A partir daí, a história começaria a tomar um novo rumo.
É claro que não se tratava de um vampiro de verdade. Depois eles viram, né, que aqueles ossos se tratavam de excluídos sociais. Eram pessoas que não eram enterradas no mesmo local dos outros habitantes da cidade. Estudos apresentados pela antropóloga Miroslava Blajerova em 1971 revelou que as vítimas tinham crânios mais curtos do que era comum em outras sepulturas eslavas na virada dos séculos X e XI. Amantes do mistério chegaram a especular que seria uma raça diferente de vampiros. Na verdade, a antropóloga sugeria que as características eram de ocupantes da região entre os séculos XIII e XV, bem mais recente, portanto. Neste estudo, publicado em 2017, com participação da arqueóloga tcheca Pavlína Mašková, são apresentados argumentos significativos para mudar o rumo da história. Eram 11 sepulturas, com 14 esqueletos. Alguns estavam de bruços ou de lado, e não tinham nem mesmo uma orientação comum, como é usual em cemitérios. A posição das mãos de alguns indivíduos indicava que poderiam estar amarradas. 3 esqueletos estavam com o crânio fora da posição normal. Em 1966, quando foram descobertos, túmulos atípicos como estes eram geralmente associados às chamadas medidas antivampíricas. De acordo com as fontes medievais da Europa Central, apenas enterrando uma estaca e queimando o corpo seria um meio eficaz contra um morto-vivo. Nesse período, não se falava ainda em vampiros como nos séculos XVIII e XIX, época em que passou a se separar a cabeça, amarrar as mãos ou prender o corpo com pedras. Isto indicaria que os esqueletos, descobertos em 1966, por serem mais antigos, não haviam sofrido estas medidas antivampíricas. Em 2016, com o método do radiocarbono 14, análises das amostras das sepulturas 6 e 7 dataram o achado nos séculos 13 e 14. Os arqueólogos passaram a acreditar que as cabeças se separaram do tronco de forma natural. E talvez pela forma que eram enterrados, sem muito cuidado, claro que o corpo ia se decompor de modo diferente. E isso deve ter causado a situação do cabeça se separar do corpo, as mãos ficarem separadas. De acordo com as fontes escritas da época, sabe-se que pessoas excomungadas, não batizadas e de outra fé, suicidas e criminosos foram excluídos do espaço do cemitério paroquial da cidade. Pessoas que provavelmente tinham alguma doença que assustava as demais pessoas, né, do local, então eles eram enterrados em outra parte da cidade, né, bem distante do cemitério municipal. Além disso, 5 fivelas de ferro encontradas no local indicavam que os corpos estavam vestidos, reforçando a ideia das execuções. Na época, as pessoas costumavam ser enterradas apenas com uma túnica. Somente em um caso não foi possível estimar o sexo, por causa da preservação insuficiente dos ossos. Todos os demais eram com certeza homens, a maioria jovens, o que também reforça a hipótese de alguns serem condenados. O rosto do suposto vampiro foi o principal destaque da exposição Existiram Vampiros em Tchelakovitz? O evento no museu local abordou os 50 anos de pesquisas envolvendo aqueles enterros incomuns. Um fato interessante é que quando foi inaugurada a mostra,
Os idealizadores da mostra foram vestidos a caráter, mais ou menos com as indumentárias da época. Contrataram um grupo de música da época que se apresentou lá. Serviram alimentos que eram servidos no século XII. E foi um trabalho magnífico.